Bendito para sempre o nome do Senhor. Queremos agradecer a Deus pela sua bondade, bondade infinita, bondade infinita. E quando nós não conseguimos, Ele consegue, quando nós não podemos, Ele pode. Quando nós não conseguimos fazer, Ele faz. E é assim que Ele demonstra o seu amor para conosco. Muitas vezes sem palavras, mas com atos de misericórdia, nos sonda, nos congrega, nos chama, nos mostra o seu grande favor. Eu quero convidar você para o livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 26. Profeta Isaías, capítulo 26, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, e depois nós vamos para Colossenses, capítulo 3. Primeiro Isaías 26, de 1 a 4. Quantos conseguiram achar? Glória a Deus. Seja o Senhor bendito para sempre. Nós somos chamados pela palavra do Senhor a entoar um novo cântico. Cântico de confiança na proteção divina. Um cântico, uma canção que nós somos chamados a cantar independente da circunstância. Uma canção que tem que brotar em nosso coração com a partida ganha. Existe uma partida, existe um campeonato a ser vencido, existe uma vitória a ser conquistada. E esse campeonato é travado no nosso coração. Nós temos sempre a ajuda do Senhor para nos confirmar, para nos ajudar em todo o tempo. Pastor, mas eu não sei cantar. Não importa. Você pode não saber cantar no tom que esse mundo propõe. Você pode não saber cantar na melodia e na consistência daquilo que as pessoas já programaram e normalizaram como bom, mas diante de Deus, Ele ouve a sua voz, Ele conhece o seu coração e Ele sabe o quanto Ele tem a dispor na sua vida de bênção para que você seja mais do que vencedor para a glória de Deus. Isaías 26 diz: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Qual o cântico? Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Obrigado. Abri vós as portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém. Até o versículo 4 diz Isaías 26. Esse é o grande convite, e nós precisamos sair daqui nessa noite, em que, se Jesus não voltar daqui para 9 horas, nós vamos sair por aquelas portas, e nós temos que sair daqui para cantar, para proclamar um Deus maravilhoso, que é Rei eterno, reina para sempre. Ele é Senhor perpetuamente, e nós podemos confiar nele, porque Ele é uma rocha eterna. Ele não se desfaz, nem pela água, nem pela bomba atômica, nem pela vontade humana. Nada desfaz Ele. Todos já tentaram matar a metafísica, todos já tentaram matar Deus, nunca conseguiram. Nunca conseguiram. Ele é uma rocha eterna. O nosso edifício espiritual nele está firme, seguro e forte. Quando nós sairmos daqui nesta noite, se nós sairmos daqui para as nossas casas, tomara que a gente não saia, tomara que a gente se encontre lá
na glória celestial. Tomara que não dê tempo nem chegar em casa para jantar. Tomara que a próxima refeição seja na mesa do Cordeiro e Jesus a nos servir. Tomara. Mas se isso não acontecer hoje, que nós possamos sair daqui na certeza que Ele fará brotar em nossos corações. Esta é a vontade dEle, fazer brotar em nossos corações um brado de vitória. Por quê? Como é que eu posso ter a certeza que esse campeonato vai ser vencido? Porque o árbitro é nosso. Pastor, você é flamenguista? Não. Eu não sei porque vocês riram. Esse time que tem árbitro no bolso, eu não conheço nenhum. Eu conheço um que é líder, não sei porquê, mas... Ei, rapaz, não faz isso. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Colossenses capítulo 3, versículo 15, 14 e 15. Acima de tudo, acima do mundo, acima do caos, acima da política, acima da vontade dos homens, acima de qualquer coisa, acima de tudo, versículo 14 de Colossenses 3, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Você conhece o amor, você sabe quem é o amor. O amor se revela na pessoa bendita, no caráter bendito de Deus Pai. E quem transforma isso em conhecimento para nós, que gera em nosso coração justificação, paz e alegria, é a pessoa bendita de Jesus Cristo. É o prisma, é a lente pela qual o amor de Deus é revelado a nós. Um Deus que é Espírito, que não pode ser visto. Um Deus que é Espírito, não pode ser estudado, não pode ser colocado em nem laboratório. Mas Ele se revelou no Seu Filho, que se fez carne e que habitou entre nós, e nós vimos a Sua glória. Ah, pastor, mas Jesus também não está entre nós. Não. Mas aconteceu uma coisa gloriosa que nem o budismo consegue fazer, que nem o kardecismo consegue fazer, que nem uma religião consegue colocar. Ninguém consegue fazer isto. Só quem serve ao Senhor carrega essa convicção. Nenhuma outra religião consegue fazer isto. O único que consegue dizer que tem felicidade, que tem alegria, que tem paz, que caminha com graça e caminha na misericórdia, é o crente em Jesus Cristo. Por quê? Porque ele ganhou um selo na sua vida, o Espírito Santo, que passa a habitar nele. Nenhum outro lugar isso existe. Em nenhuma outra religião Deus habita no ser humano. Só quem serve ao Senhor sabe o que é isto. É Deus habitando em nós. Ele é o Emanuel, Ele é Deus conosco, Deus que habita, Deus que faz nos templos, Deus que nos faz habitação da sua pessoa, do seu caráter, da sua glória, de quem Ele é. Ninguém mais tem isso, só o crente tem isso. E é por isso que ele é chamado a cantar essa canção. Versículo 15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Aqui está a certeza. É bem aqui que a gente sabe que vai ser mais do que vencedor por aquele que nos amou.
Por que eu posso ter certeza quando eu saio daqui de um culto, quando eu venho para cá, quando eu começo a me arrumar para vir para cá? Como é que eu sei? Como é que eu sei que eu posso caminhar em vitória? Como é que eu posso ter garantia disso? Como é que eu posso ter certeza disto? É porque o árbitro está do meu lado. Seja o árbitro, seja a paz de Cristo o árbitro em nosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e então sejam agradecidos. Amém. Vocês sabem o quanto um árbitro influi? Vocês sabem disso. O Brasil quase perde uma medalha nas Olimpíadas passadas agora, porque numa luta de judô, uma moça que é sargento do exército, é sargento da marinha, eu não sei de qual força que ela é, o árbitro deu um ponto para o adversário, depois teve que mudar, e ele decidiu, quase que decide uma medalha diferente, porque o árbitro decide. E o árbitro muitas vezes pode levar para a lata do lixo uma semana inteira de trabalho. Uma semana inteira de treinamento ele pode jogar fora. Uma semana inteira de estratégia pode ir embora por conta de uma decisão de um árbitro. Nós temos um campeonato acontecendo em nossos corações. A grande certeza que nós vamos vencer é porque nós temos um árbitro. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. E nessa peleja que se passa na nossa vida, essa peleja que se passa em nosso coração, nós temos um árbitro que nos gera paz. Esse árbitro está do nosso lado. É a mesma coisa que está no Salmo 46, que ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. Um Deus que se apresenta no meio dos conflitos, um Deus que se apresenta no meio das nossas guerras como o Senhor da guerra. Ele se apresenta assim, o currículo dele é exposto dessa forma, para que o nosso coração esteja em paz. Salmo 29, versículo 11, ele diz assim: o Senhor abençoará com paz o seu povo, o seu povo, o seu povo. Esta é a bênção do Senhor para nós, abençoar a nossa vida com paz. E então no nosso coração se passa esse campeonato, e a paz do Senhor vai decidir os destinos da nossa vida. E a palavra do Senhor já diz que todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Então nesta noite, você pode ter chegado aqui com todas as dúvidas que você imaginar. Você tem o direito de entrar aqui do jeito que você conseguir entrar. Mas quando você entender que você está num culto, num momento de adoração, em que nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor, e que este Deus, ele não é um Deus desatento, nem um Deus alheio ao que nós estamos passando, ele está aqui e sonda o nosso coração. E nesse momento de culto, é um Deus que nos escuta, mas é também um Deus que nos fala e nos coloca para reagir à sua palavra. E o culto de uma igreja presbiteriana não é um culto para você vir, cantar, ler, orar e sair. Não, falta o que, pastor? Falta responder. Numa liturgia presbiteriana, o crente precisa responder ao Senhor, porque quando Deus fala, a sua igreja responde. E a palavra nos desafia a ser aquilo que Deus quer que nós sejamos.
a palavra que confronta aquilo que nós conseguimos ser até chegar por essas portas. Mas é a palavra que vai nos confrontar, é a palavra que vai nos machucar, é a palavra que vai nos esmiuçar. E glorifique a Deus e agradeça a Deus quando a palavra lhe trucidar. É porque todo aquele que Deus quer fazer grande, primeiro ele esmaga, primeiro ele esmiuça, para refazer, para renovar e para fazer do jeito dele, na forma dele, da maneira como ele quer, para usar segundo a sua vontade. Então, se você hoje for esmagado pela palavra, confrontado pela palavra, e os seus caminhos se desmancharem, e a sua agenda for colocada de cabeça para baixo, e as suas prioridades mudarem, pronto, saiba, Deus entra na sua vida, Ele entra com providência, Ele mudou tudo, e pode estar uma bagunça aos seus olhos, mas aos olhos de Deus, está tudo lindo, está tudo certo, porque agora obedece à sua vontade. Desconfie quando você vem a um culto que você sai do mesmo jeito. Desconfie, porque o que nós aprendemos é que o diabo não dificulta a vida daqueles que são seus. Não tem perturbação para aqueles que já são dele. Agradeça ao Senhor quando a palavra lhe pega, lhe quebranta, lhe confina num canto, tira as suas saídas, fecha as suas veredas, e você não tem para onde ir a não ser encarar Deus, a sua vontade, o seu caráter, e você responder ao Senhor dizendo: realmente, eu preciso de mudança, eu preciso de conserto, eu preciso ser refeito, eu preciso renascer, eu preciso parar de ser governado por essa senhora que é a minha vontade, e eu preciso ter na minha vida um Senhor que governe a minha vida. Eu preciso de Jesus Cristo. É assim que nós precisamos sair daqui. E quando nós formos confrontados com esta verdade acerca de Deus, com respeito à nossa vida, a gente sai daqui para responder. Porque a conversão não é só de alguém que está sem igreja, está sem congregar, que vem à frente receber uma oração, não. A conversão também é de crente. Crente endurecido, crente esfriado, crente sem vergonha, crente sem temor, crente sem quebrantamento, crente sem oração. Precisa se converter, precisa de renovo, precisa acender a chama, voltar a queimar diante do Senhor. E quando nós somos desafiados pela palavra, e nós então ouvimos a palavra do Senhor e convertemos, nós saímos daqui para viver aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Amém? A paz que nos faz cantar. A palavra do Senhor diz: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. A paz que nos faz cantar. E muitas vezes a nossa vida está precisando de uma canção nova, uma trilha sonora diferente. Do que é que fala essa canção? Nós cantamos muitas canções hoje aqui. Iniciamos com uma canção gloriosa, que exalta o nome do Senhor, como deve ser o início dos nossos cultos. As canções que exaltem a grandeza de Deus, ao único que é digno de receber. Talvez seu coração tenha vindo cheio de ídolos para cá, mas aqui só tem um que é digno de receber adoração: Cristo. Cristo, o Senhor das nossas vidas. Ele revela a Deus, Ele revela a glória de Deus na nossa vida,
Ele revela as nossas necessidades, Ele revela o quanto Ele é Pai para cada um de nós. Amém? Cantamos: o leão que ruge, o homem mais notável, um Deus que ama a justiça. Ele ama aquilo que nós fazemos de bom, mas Ele odeia aquilo que nós fazemos de errado. Ele não se conforma, Ele quer mudar a nossa vida. E é por isso que todas as vezes que nós nos reunimos em torno de uma palavra que nos chama ao conserto, à conversão, à renúncia, ao renovo. E o lugar mais confortável na vida de um crente é quando é apontado a cruz para ele. A cruz, a cruz, a cruz. Porque é naquela cruz que nós somos chamados a colocar a nossa vida. Negue-se a si mesmo, crucifique a velha criatura, crucifique as suas vontades, mas quando crucificar a vontade ali, quando você ressuscitar, você ressuscita com um Senhor só, Deus na sua vida, você ressuscita para a glória de Deus. Depois da cruz é glória, depois da cruz é mansão celestial, é andar com Deus, é conhecer sua vontade, são os olhos desimpedidos para enxergar. O difícil, a cruz, mas é o único caminho, porque para chegar na glória de Deus, só pela cruz, mas depois da cruz, é glória certa. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para ficar comigo mesmo, para que quando eu esteja, você esteja também. Garantias, certezas que geram na nossa vida paz e um cântico de gratidão. Então, quando nós cantamos essas canções aqui, nós estamos reafirmando a nossa fé, a nossa confiança nessas promessas de Deus. Porque Isaías diz: você vai cantar uma nova canção, sim, tem uma nova trilha sonora para a sua vida. O Spotify vai bombar com uma nova canção na sua vida, um brado de vitória que vai sair do seu coração, porque o campeonato está ganho, porque existe a paz de Deus que habita a nossa vida, e essa paz que habita no nosso coração, Ele é o árbitro, que vai garantir que nós vamos ganhar. Precisamos dessa canção. Do que fala essa canção? Segurança. Fala de estabilidade, fala de salvação. Versículo 1: temos uma cidade forte, segurança. Deus lhe põe a salvação, estabilidade, confirmação, muros e baluartes. Nele você pode ter segurança, nele você pode ter estabilidade, você pode ter garantias e certezas. Temos nele uma cidade forte, temos nele o nosso coração encastelado, temos nele portões bem fechados, temos nele uma tremenda segurança, porque ele guarda a fidelidade. No versículo 3 ele carrega para nós uma promessa: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Então essa passagem diz que nós temos uma nova canção a ser cantada, nós temos um enredo e uma poesia que trata de segurança, de estabilidade e de salvação, e nós temos também quem é o cantor. É a canção, tem a letra e tem o cantor. Quem é o cantor? Aquele cujo propósito é firme. Esse vai cantar. Está aqui a canção para ser cantada, está aqui o enredo da canção, e aqui está o cantor. Quem é que canta? Aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Amém?
que você seja aquele que vai cantar, que você seja aquele que tem por que cantar, que você seja aquele que mantém no seu coração a grandeza, a firmeza de um propósito, de um Deus que garante essas promessas. Por que eu posso cantar essa canção, pastor? O versículo 4 diz assim: porque você pode confiar, porque Ele é Senhor perpetuamente, Ele governa perpetuamente, Ele reina perpetuamente, Ele é Senhor perpetuamente. Ele não vai deixar de ser o que Ele é. Nele não tem sombra de variação. Os reinos caem, presidentes saem, o prefeito sai, todo mundo sai, mas Ele permanece. Amém? Ele permanece. Ele é Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus, Ele é uma rocha eterna. Pastor, mas como é que eu posso ter garantia de que eu vou sair aqui para cantar? É simples. Olhe para o Senhor, confie no Senhor. Por quê, pastor? Porque o mundo vai fazer de tudo para lhe distrair. A armadilha do inferno de Satanás é lançar distrações diante do seu olhar. E são essas distrações que acabam com a nossa vida. Distrações de várias ordens. São aquelas coisas, imediatismos, as urgências cotidianas. Eles tiram o nosso olhar da eternidade, tiram o nosso olhar do céu, tiram a nossa espera. Nós não esperamos mais Jesus voltar, nós vivemos como se Ele nunca mais fosse voltar. E o crente sai vivendo, ele sai cantando, ele sai assistindo o culto, ele sai fazendo uma coisa, outra, ele se entrete, e como se Jesus não fosse voltar, ele sai vivendo. E ele sai aqui pensando apenas no que vai ser o amanhã, naquilo que ele vai conquistar depois, nos seus objetivos, assim. E nós precisamos avançar para parar com as nossas distrações. Porque se nós pararmos de contemplar o céu, se nós pararmos de enxergar Jesus, se nós pararmos de esperar que Ele volte, nós vamos ficar que nem os discípulos de Emaús, caminhando para outro local, indo para outro lugar. Não, nós precisamos esperar Jesus. Os discípulos estavam com as portas fechadas, e de repente Jesus aparece para mudar vidas, para fazer eles cantar de novo, para fazer eles enxergarem ter esperança, para fazer eles novamente servirem a Deus, enxergarem de novo a missão. Quando a gente para de ver Jesus, quando a gente para de enxergar Jesus e de esperar que Ele retorne para nós então começamos a confundir Jesus com o jardineiro. E nós não podemos fazer isso. Nós precisamos continuar com o nosso olhar no Senhor. Você pode dizer: pastor, mas é difícil isso. Eu sei que é. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que vai cantar é aquele que está com um propósito firme, é aquele que tem uma firmeza, é aquele que não vai se distrair, não pode perder Jesus de vista. Amém? Essa fraqueza, ela é difícil de se lidar com ela. É bem difícil. Mas saiba, Deus vai usar essa fragilidade para lhe moldar. E porque nós estamos vivendo numa geração em que essa geração aprende a ser forte para Deus, aprende a ser forte para resistir a Deus, e resistir à sua palavra, e resistir às suas promessas. Essa geração tem sempre o mais. Olha, você precisa servir a Deus, você precisa confessar ao Senhor, você precisa se converter, você precisa colocar seu coração no Senhor, você precisa confiar em Deus, você precisa entregar a sua vida ao Senhor, você precisa deixar o mundo, você precisa abandonar esses vícios, você precisa moldar o seu caráter na pessoa bem de Jesus Cristo. Eu disse: pastor, eu tento, mas pastor, eu até quero, mas
Aí começa, depois do mais aparece falta de tempo, aparece falta de propósito, aparece prioridade, aparece um bocado de coisa. É uma geração que sempre é forte para resistir a Deus, resistir suas promessas e resistir suas propostas. Mas é uma geração que é fraca para as distrações. Contudo, ela se distrai. Tudo lhe enche os olhos, tudo lhe embaça a visão. Mas aquele que vai cantar é aquele cujo propósito é firme no Senhor. Amém? Foca em Deus. Para de ir para Emaús, para de encher as sacolas e caminhar para Emaús, para de querer ser mochileiro e sair para Emaús. Não, você precisa voltar para a missão, você precisa seguir Jesus, porque Jesus tem uma canção nova para a gente cantar. Não perca Jesus de vista, confiai perpetuamente no Senhor, porque Ele é uma rocha eterna. Amém? Paulo aprendeu isso com muitas dificuldades, ele dizia: Senhor, me ajuda, Senhor, me molda, Senhor, tira isso de mim, Senhor, eu estou sendo maltratado, Senhor, a coisa está muito difícil, retira de mim esse espinho. Deus disse: Paulo, tu quer ser aperfeiçoado? Então aguenta, porque o meu poder se aperfeiçoa nessa fragilidade, é nessa fraqueza. Eu vou aperfeiçoar você, eu vou dar uma nova condição, eu vou dar um novo cântico, eu vou colocar em você uma nova etapa de vida, eu vou girar a chave na tua mente, em teu coração. Existe um árbitro nessa batalha, e esse árbitro foi eu que coloquei no teu coração. É a minha paz, é a minha presença, é a minha garantia, são as minhas certezas, são as minhas promessas. Eu estou com você todos os dias, eu estou com você todos os dias. Isso significa que a graça de Deus não é para amanhã, a graça de Deus é para hoje. A graça de Deus é para hoje. Graça e misericórdia me seguirão todos os dias. Eu tenho certeza do amanhã? Não. Eu tenho certeza de agora. Se Jesus não voltar daqui para 9 horas, a gente sai. E até a gente sair, e até da meia-noite, a graça de Deus na minha vida e na sua vida será a garantia de que o Espírito Santo é o selo que vai resgatar a nossa vida para Deus. E se Ele vier nos céus com os seus anjos e os arcanjos trocarem a trombeta, você ouvirá o seu nome ser chamado, você subirá, você será arrebatado. Essa é a garantia, porque tem o Espírito de Deus habitando em você tem uma nova canção, em você tem novidade de vida, em você tem um selo, uma garantia que você pertence ao Senhor, você tem uma identidade em Deus. É disso que nós estamos falando, de um baluarte, de uma cidade forte que habita o nosso coração e que nós podemos cantar, porque existe um árbitro que é a paz do Senhor em nosso coração. Ele diz assim: Paulo, deixa doer, sustenta o propósito, confia nas promessas, porque nós somos mais do que vencedores. E Paulo vai dizer: nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Como é que eu posso crer, pastor, para essa graça de hoje? É simples, meu irmão, muito simples. Deus, medite nisso, Deus, o Pai, esmagou o Filho dele por amar você. Só medite nisso. Você teria coragem de entregar o seu filho para ser esmagado? Você teria coragem de entregar o seu filho para sofrer por alguém que não está nem aí para nada? Não, você não teria. Você protegeria o seu filho, você resguardaria o seu filho, você faria de tudo por ele. Mas Deus esmagou o filho dele pela sua vida. Aí Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele medita sobre isso, e no versículo 32 ele diz assim:
aquele que nem ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Porventura, ele esmaga o filho dele, e agora ele entrega por você, ele lhe salva, lhe justifica, lhe abre o céu, lhe reconcilia, desfaz a parede de separação, tira aquilo que desagradava, liberta você, transforma você, para eu temer. Ele faz tudo isso e agora eu vou temer. Não, ele diz assim: não, aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, porventura não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas? Todas as outras coisas serão dadas, todas as outras coisas chegarão, todas as outras coisas terão o cetro aos seus pés, todas as outras coisas chegarão na sua vida, todas as outras coisas. Amém? Então, de modo que essa canção precisa sair aqui nessa noite. Uma segunda coisa, essa paz que ele gera em cada um de nós, nos leva à missão, ao testemunho. Veja o quanto é maravilhoso isso. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Ele nos chama para nós testemunharmos a grandeza dessa paz. Nós temos no livro de Marcos, é o chamado segredo messiânico. Desde o capítulo 1 de Marcos, Jesus está expulsando demônios de um rapaz, e ele diz assim: olha, você agora está livre, mas não precisa contar isso para ninguém. Ele cura também um leproso. Depois que ele cura o leproso, ele diz assim: olha, vai até o sacerdote, te apresenta ao sacerdote, mostra que tu estás curado, mas você não precisa contar para mais ninguém. Marcos retrata também a cura da filha de Jairo, e depois da cura da filha de Jairo, ele pede assim: olha, não precisa dizer isso para ninguém. Mas a palavra do Senhor diz que quanto mais ele pedia silêncio, mais as pessoas conheciam que havia algo diferente entre eles, que Deus estava no meio deles, Deus transformava realidades, Deus mudava a história, e Deus estava abrindo os céus para mostrar a sua bondade para o seu povo. Mas quando chega no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, até o capítulo 7 ele pede silêncio, mas quando chega no capítulo 8 de Marcos, ele chega para os discípulos e diz assim: o que é que está nas redes sociais? Que dizem os homens que eu sou? O que é que está na boca deles aí? Qual a notícia do dia? Uns dizem que tu és João Batista que ressuscitou, outros dizem que tu és Elias, que havia de vir. É isso que as redes sociais estão dizendo? Mas vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? Do que vocês viram, que andaram comigo, de ouviram de mim, que aprenderam de mim, que experimentaram, que perceberam, o que é que vocês dizem? Qual o testemunho que vocês dão a respeito de mim? Eu tenho sido a paz para você? Você pode testemunhar que eu tenho sido a sua paz, que existe um árbitro no seu coração que vai vencer essa luta, que vai vencer esse campeonato e que vai garantir essa vitória para você, e que essa canção será cantada? Isso pode ser dito? O que dizem as religiões acerca do Senhor? O que dizem as redes sociais acerca de Jesus? Está cheio de coisa na rede social acerca de Jesus, mas tem pouca fé. Está cheio de igreja na internet, mas tem pouca conversão.
está cheio de versículos da Bíblia na internet, mas tem pouco conhecimento de Deus. Tem muita coisa acerca de Deus nas redes sociais, mas tem pouca segurança nos nossos corações para viver nosso dia a dia. O Senhor nos chama nessa noite para que nós possamos ter essa capacidade de chegar para outra pessoa e dizer: o Deus que nós servimos, o Deus que nós cultuamos, o Deus que mudou a nossa história, Ele pode mudar também a sua vida. O Deus que me tirou de um poço de lama e perdição, Ele pode também tirar a sua vida. O Deus que me pegou num poço todo atolado na lama e me firmou os passos, Ele pode firmar os teus passos também. Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua vida, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Essa paz pode gerar em nós testemunho. O que dizem os homens, mas o que diz você? O que você tem a dizer acerca de Deus? Se você fosse levado para uma tribo, se você fosse levado para um país, se fosse levado para um lugar, para uma nação diferente, aonde a única coisa que fosse possível para conhecer a Deus fosse a sua vida, como Deus seria conhecido? Se a única coisa que essa nação pudesse ler era a sua vida com Deus, a sua maneira de ser, como Deus seria conhecido? Se as pessoas pudessem ler a sua vida, nós estávamos dizendo isso hoje pela manhã aqui na escola dominical, depois da consagração, porque é muito fácil a gente estar aqui numa roda de adultos, aqui na escola dominical. É muito fácil falar para adulto, é fácil falar de Deus para adulto, porque eles leem, eles sabem ler, eles têm algumas ferramentas, têm experiência, é muito fácil ensinar adulto, difícil é ensinar criança, porque criança muitas vezes não sabe ler, criança muitas vezes não tem a ferramenta necessária. Antes de ler a palavra, ela lê quem ensina, ela olha para quem ensina, vê os exemplos, a maneira que é tratada, a maneira como se fala, a maneira como se cativa, a maneira como ela é conduzida. A criança vê o exemplo, a criança lê o exemplo, cativada por aquilo que ela enxerga. A Bíblia da criança somos nós. E nós somos hoje o que nós lemos dos nossos pais, os que os seus pais fizeram no Evangelho. Você tem muito dos seus pais naquilo que você faz hoje, na sua igreja, no seu serviço, no seu ministério. Tem muito do que você recebeu dos seus pais, porque você lê os seus pais. Antes de você ler a Bíblia, antes de você ter conhecimento da Bíblia, antes de você ter experiência com o texto, você leu os seus pais, os seus avós, seus tios, que lhe educaram, que lhe formaram, que lhe deram experiência, que lhe conduziram, e aquilo foi formado em você. Mas me diga uma coisa: se por um acaso nesta nação, na nossa nação, as igrejas fecharem e Bíblias fossem proibidas de serem lidas, todos os livros forem queimados, as Bíblias todas foram queimadas, como você seria professor na escola dominical? Com qual lastro você seria professor na escola dominical? Se todas as Bíblias fossem confiscadas, como você seria mestre? Como você seria apóstolo? Como você seria pastor? Como você seria um obreiro? Se você não pode ler, se você não pode ter os conteúdos
E aquilo que você decorou da palavra do Senhor, aquilo que você sabe recitar da palavra do Senhor, das histórias que você sabe contar com o Senhor, garantiriam que novas gerações adorariam o Senhor? Isso garantiria que novas gerações conheceriam o Senhor? Muitas coisas nós sabemos de cor. Muitas coisas nós sabemos de cor. Nós sabemos histórias. Eu tenho amigos que, se você sentar com ele 3 horas, é 3 horas de anedota, é 3 horas de piada. E eu não sei como é que a pessoa consegue guardar tanta piada na memória. E para versículo, tem gente que estuda tanto que ele conhece as fórmulas matemáticas todinhas. Ele sabe como funciona todas as funções de potenciação, de como se multiplica uma fração, né? De como faz o efeito borboleta aqui e multiplica as bases. Ele sabe como fazer isto. Mas muitas vezes nós sabemos tantas coisas deste século, mas nós não guardamos um lastro daquilo que é vontade de Deus para nós. Nesse segredo messiânico aqui, Jesus pergunta: e aí, filho? O que é que os homens dizem que eu sou e o que é que você diz que eu sou? Pastor, mas eu não sei muito, eu sou muito fraco nisso. Eu sei. Sua fraqueza, seus temores pode ser uma evidência grandiosa de que Deus está fazendo chegar algo glorioso para a sua vida. Nossas fragilidades resguardam coisas grandiosas de Deus, e quando Ele trata dessa fragilidade, quando Ele chama a cada um de nós para manter o foco no processo dEle, quem vai cantar essa canção é aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Quando o Senhor nos chama para essa confiança, quando o Senhor nos chama para essa prateleira de fé, para esse nível de crer nele, é porque algo grandioso está sendo preparado para as nossas vidas. Creia, apenas confie no Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor e uma nova canção surgirá na sua caminhada. O enredo dessa canção é fortaleza, cidade forte, baluarte, escudos, pavês, segurança, estabilidade. Deus quer tornar a tua vida segura. Deus quer te tornar um cantor, uma cantora. Quem é? Aquele cujo propósito está firme, porque Ele confia em ti. Amém? Pastor, eu preciso dessa paz. Deus, Ele é poderoso para te trazer essa paz. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificado pela fé, nós temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E essa paz que vem ao nosso coração é o árbitro que vai dizer assim: confia, o campeonato é nosso, confia, nós vamos sair daqui, porque Ele ama a justiça, Ele é um Deus de fidelidade, tudo vai dar certo, o inimigo não vai te passar a perna, ele não vai frustrar os planos do Senhor. Tu vai ser conduzido segundo a vontade de Deus, porque a paz de Deus é o árbitro que vai estar labutando em teu coração. Que Deus em Cristo nos abençoe.